Chegamos hoje ao 14º dia de nossa jornada espiritual, a verdadeira riqueza. E podemos compreender e podemos sentir como Deus tem derramado bênçãos grandiosas sobre cada um de nós. Como Ele tem mostrado o propósito que Ele tem para nós, tanto nesta vida aqui, servindo e amando, mas também nos preparando para a eternidade. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado e pela tua proteção com cada um de nós. Que neste dia, ó Deus, o teu Santo Espírito nos guie e nos conduza. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, que bom que você continua junto conosco, avançando nessa jornada espiritual tão inspiradora. O nosso tema de hoje é mais uma vez uma pergunta. Será que estamos amando mais as riquezas do que a Cristo? Em outras palavras, o foco do nosso estudo é a avareza hoje. E o que é avareza? Avareza significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo intenso de acumular riqueza. Avareza é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a sovinice e a miserabilidade. Tudo isso para caracterizar esse último e maior malefício da riqueza. A riqueza traz grandes malefícios, mas um deles é a avareza. Hoje, para nós entendermos esse tema, entender a profundidade, a grandeza da avareza, nós vamos utilizar como pano de fundo duas histórias. Uma é uma história que Ellen White traz e coloca aqui na meditação de hoje, e a outra é uma parábola que é muito conhecida nossa, não é? A parábola do rico insensato. A história é uma história triste de um irmão que estava dominado pelo amor ao dinheiro, amor às riquezas. Ele estava obcecado por ganhar dinheiro. E Ellen White utiliza uma letra, não é, para designar o nome daquele irmão. Ela não fala o nome dele, mas utiliza a letra P. Irmão P. É assim que ela se dirige a ele. Vamos ver então o que estava acontecendo com o irmão P. Por que ele recebeu uma carta de Ellen White? O Senhor revelou a ela, mostrou para ela como estava a vida do irmão P. Mas revelou também que ainda existia oportunidade, ainda existia salvação para ele, caso ele se arrependesse e mudasse. Muito bem. Olha o que ela começa a falar sobre o irmão P. Abre aspas. Essa era a vida do irmão P naquele momento. Todas as suas faculdades mentais têm sido devotadas a ganhar dinheiro. O irmão P estava focado em ganhar dinheiro. Você tem adorado o dinheiro, ele tem sido o seu Deus. Cada dólar que você tem acumulado tem sido um elo extra na corrente que o prende a este mundo infeliz. Sua paixão por ganhar dinheiro tem se fortalecido continuamente. Sua preocupação tem sido como obter mais recursos. Então ele estava focado mesmo. E aí ela segue dizendo, você teve uma experiência terrível que deve ser uma advertência àqueles que permitem que o amor do mundo tome posse do coração. Você tem se tornado escravo das riquezas. Aí ela vai pesando sobre ele. Que dirá quando o mestre lhe pedir contas
de sua administração? Você tem permitido que o amor por ganhar dinheiro seja o sentimento dominante de sua vida? Está tão intoxicado com o amor do dinheiro como bêbado com sua bebida alcoólica. Ou seja, era um vício que tinha se alastrado na vida dele, na mente, no coração, em todas as suas faculdades mentais, como um câncer se alastra. Assim estava o irmão P. Mas tinha mais. O desejo de riqueza tem sido seu pensamento principal. Essa obsessão de ganhar dinheiro amortece toda a consideração elevada e nobre e o torna indiferente às necessidades e interesses dos outros. Você é muito difícil de ser impressionado. Seu ouro e sua prata estão se deteriorando e têm se tornado um câncer devorador da alma. Olha como Ellen White foi profunda sobre ele. Se tivesse sua benevolência crescido com suas riquezas, você teria considerado o dinheiro como um meio de fazer o bem. Aqui está a realidade do irmão P. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando, será que essa realidade também não se assemelha, não se apresenta, não é semelhante à realidade de muitos de nós hoje? Será que você não estaria agindo de igual maneira como estava agindo o irmão P, que o Senhor mandou Ellen White escrever uma carta para ele de advertência, dizendo que ainda existia salvação para ele, se ele mudasse seu modo de agir? Pois bem, quando eu preparei essa mensagem hoje, eu fiquei pensando aqui. Tem uma outra história na Bíblia que é muito parecida com a história do irmão P. É a parábola do rico insensato. Essa parábola ela fala sobre o erro de se colocar preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Essa parábola está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versos 16 a 21. Depois você vai dar uma olhadinha nessa parábola. Eu vou agora tentar pincelar rapidamente esta parábola. O que conta essa parábola do rico insensato? Na parábola do rico insensato, Jesus fala sobre um homem abastado cuja propriedade havia produzido em abundância. Então ele teve uma superprodução, uma safra recorde, e aí ele ficou orgulhoso. Falou, poxa, como ganhei tanto dinheiro, o que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Eu nem tenho espaço aqui nos meus celeiros para guardar todos esses grãos. E o que foi que ele fez? Ele então resolveu derrubar seus celeiros e construir outros maiores, os quais seriam capazes de comportar todos os seus bens. O homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor dessa terra, pois ele havia guardado muitos bens que durariam muitos anos. Então, essa é a parábola, não é, do insensato. E qual foi o contexto dessa parábola? Jesus contou essa parábola quando um homem lhe pediu que ele ordenasse a seu irmão que repartisse com ele uma herança. Esse homem estava entre uma multidão que ouvia as palavras de Jesus. Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar aos seus ouvintes a respeito da importância de confiar no Pai Celestial, que satisfaz todas as necessidades dos seus filhos. Mas aquele homem veio pedir porque ele entendia que Jesus era um rabino. E o rabino algumas vezes faziam isso.
ele se envolveu nessas questões, nessas brigas familiares, nesses litígios, iam lá ser um juiz, ser um mediador. Né? Mas Jesus se recusou a fazer aquele trabalho de ser um mediador, de ser um juiz ali, porque o propósito de Jesus era outro. O propósito dele era buscar e salvar o perdido, o pecador. E aí é então que Jesus introduz essa parábola que fala sobre a cobiça, não é? É uma advertência a nós hoje. Agora, vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais nessa parábola do rico insensato. Analisando ali a parábola, primeiro, ele adquiriu muitas riquezas. Será que ele não adquiriu tantas riquezas, ele não teria tanto lucro, porque ele explorou também os seus empregados, os seus funcionários, obrigando-os a trabalhar de maneira excessiva, horas de trabalho a mais, de maneira demasiada, pagando um salário muito baixo para ele, explorando-os porque eles eram necessitados, porque precisavam do dinheiro para sobreviver? Então, essa é uma das questões. A outra, será que ele não foi extremamente invejoso, cobiçoso, de querer aquela riqueza somente para si? Em nenhum momento vocês percebem que ele resolveu, poxa, eu ganhei tanto riqueza, meus celeiros produziram tanto, minhas terras foram tão frutíferas, eu vou aproveitar e distribuir um pouco dessas riquezas com os pobres e necessitados. Não, ele não fez isso. Vamos ver então alguns erros que ele cometeu. Primeiro, ele demonstrou avareza, mas também egoísmo. Em nenhum momento ele pensava em repartir a abundância de seus bens no auxílio ao necessitado. O que foi que ele fez? Ele preferiu derrubar todos os seus celeiros e construir outros maiores para acumular toda a sua produção. Ele queria tudo para si. Ele queria mais e mais. Essa é a característica da avareza. Acumular mais e mais, se apegar, é a cobiça também, de querer sempre mais. A sede, ele foi egoísta, ele foi soberbo, ele foi avarento. Tudo isso mostrou o que aquele rico insensato tinha. Ele engrandeceu a si mesmo, se orgulhou dos bens que, em sua insensatez, pensou ser o único responsável por ter juntado. Em nenhum momento ele foi grato. Ele agradeceu a Deus pelas bênçãos. Ele achou, tudo isso eu juntei com o suor do meu trabalho, com a minha competência. Eu sou empreendedor. Eu sou muito bom mesmo naquilo que eu faço. Olha que coisa. E aí a parábola termina de maneira triste. O Senhor fala para ele, você não sabe, mas essa noite sua alma será pedida. Ou seja, ele estava fazendo planos para o futuro, mas ele iria morrer muito em breve, ali. Então, mostra que ele estava acumulando tesouros aqui na terra, ao invés de acumular tesouros lá no céu, não é? E, pela parábola, ele perdeu a salvação, ele perdeu a eternidade. Agora, vamos pegar tanto a parábola do rico insensato como a história do irmão P, que estavam agarradas ao dinheiro, à avareza, à cobiça, a ganhar mais e mais. O Senhor revelou a Ellen White e ela transmitiu ao irmão P que para ele tinha solução. Como tem solução também para você e para mim, se nós cairmos na cilada, na armadilha de Satanás, quando ele nos envolve, joga uma rede, uma teia que nos prende ali, a teia da riqueza, da avareza, da cobiça, de querer ganhar mais e mais dinheiro. Tinha solução para o irmão P?
Tinha. Tinha solução para você e para mim, caso nós caiamos na armadilha da avareza, da cobiça, do dinheiro? Qual é a solução para vencer a avareza? Como ela pode ser vencida? A avareza pode ser vencida com oração e clamor e com batismo diário do Espírito Santo, para que nós possamos ser preenchidos total e plenamente. E quando o Espírito Santo nos enche total e plenamente, ele começa um processo de transformação em nossa vida, e ele vai nos transformando, e vai nos enchendo, e vai nos moldando, e vai fazendo um processo que nós vamos nos libertando da avareza. E esse processo começa com um processo de sentimento de desapego das riquezas. Nós não temos mais aquele sentimento de apego tão grandioso do amor, mas isso acontece quando o Espírito Santo enche e toma o nosso coração total e plenamente. Olha qual é a solução que Ellen White coloca para o irmão P resolver o problema que ele estava vivendo. Abre aspas. Resolutamente chame para ajudá-lo a força de vontade que você há tanto tempo tem exercido no rumo errado e agora trabalhe na direção oposta. Essa é a única maneira de você vencer a avareza. E ela continua colocando. Ou seja, Deus tem demonstrado maneiras pelas quais a avareza pode ser vencida, fazendo obras beneficentes, ajudando ao próximo, ajudando aos necessitados. E ela segue: por sua vida, você está dizendo que aprecia os tesouros do mundo mais do que as riquezas imortais. Você está dizendo também, irmão P, adeus céu, adeus vida imortal, escolhi o mundo. Você está trocando a pérola de grande preço por lucro presente. Embora advertido por Deus, embora em sua providência, você tenha avançado de maneira determinada, com apego ao dinheiro, com apego às coisas materiais. Ellen White segue. O cumprimento e a utilidade da vida não consiste no montante de nossos bens terrestres. Aqueles que usam sua riqueza fazendo bem, olha só, para ajudar ao próximo, para ajudar os necessitados e investindo na obra do Senhor, ela segue. Não verão a necessidade de grandes acúmulos neste mundo, porque o tesouro que é usado para promover a causa de Deus e que é ofertado em nome de Cristo aos necessitados é dados a Cristo. E Ele o deposita para nós no banco do céu, em cofres que não envelhecem. Aquele que faz isso é rico para com Deus, e o coração estará onde seus tesouros estarão seguros. Aquele que humildemente usa aquilo que Deus deu para a honra do doador, dando de graça como recebeu, pode sentir a paz e a segurança em todos os seus negócios de que a mão de Deus está sobre ele para o bem. E ele mesmo ostentará o selo de Deus, tendo o sorriso do Pai. Então, Ellen White vai colocando que nós podemos ser bênçãos com os nossos recursos. Não é pecado e não é errado ter prosperidade, ser rico, ser próspero, ganhar dinheiro e trabalhar. O mal se encontra quando se torna uma obsessão em nossa vida ganhar dinheiro, e ganhar mais, e ganhar cada vez mais, e querer acumular mais riqueza, porque quando isso acontece, nós vamos
progressivamente nos afastando do nosso Deus. Ellen White faz uma advertência aqui muito interessante. Eu fiquei até surpreso com isso. Nós até sabemos disso já, que Deus derrama bênçãos sobre os seus filhos, que Ele, para nós prosperarmos. Mas olha o que ela coloca. A mão de Deus pode fazer prosperar ou reter. E Ele frequentemente retém de um, enquanto parece fazer prosperar a outro. Ou seja, é Deus que pode nos fazer prosperar, como Ele pode fazer nós não ganharmos dinheiro. Eu fiquei pensando, mas por que será que Deus não quer que a gente seja próspero, ganhe dinheiro, fique rico? Por quê? Ela explicou. Por que Deus às vezes nos testa e retém, faz com que a gente não prospere? Olha só o que ela coloca. Abre aspas. Tudo isso é para testar e provar o homem a fim de revelar o coração. Ou seja, Deus nos prova, Deus retém para que a gente não prospere, para que a gente passe por dificuldade, para ver como é que o nosso coração vai agir. E ela segue. Ele permite que sobrevenham reveses sobre o irmão, enquanto faz prosperar outro. Olha só. A fim de ver se aqueles a quem ele favoreceu têm seu temor diante dos olhos e se cumprirão o dever que lhe foi designado em sua palavra. Ou seja, quando ela faz prosperar na vida de um, Deus quer ver se ele é fiel, se ele é íntegro, se ele ama ao Senhor, retirando, devolvendo uma pequenina parte, 10% para Deus dos dízimos, não é, devolvendo para ele uma pequena parte das bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele, devolvendo para Deus uma pequena parte daquilo que ele colocou em nossas mãos para administrar. E ela segue. De amarem seu próximo como a si mesmos e ajudarem seu irmão mais pobre, motivados pelo amor à prática do bem. E aí ela segue dizendo, próprio Cristo agiu assim, ele se fez pobre para que por meio de sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos. Ele veio aqui, ele sofreu e ele morreu para nos dar. Foi o amor grandioso demonstrado por Cristo, por você, por mim, por nós pecadores. Ellen White vai agora esclarecer o que é a ajuda ao próximo. O que é a beneficência? Ela fala, abre aspas, beneficência constante e abnegada é o remédio que Deus propõe para os pecados crônicos do egoísmo e da avareza. Ou seja, o remédio para a avareza, para a cobiça, é a beneficência. É ajudar os pobres necessitados. É ajudar a causa de Deus. Esse é o remédio. Deus dispôs o plano de doação sistemática de dízimos e de ofertas para que nós mostrássemos o nosso desprendimento, o nosso desapego ao dinheiro. Se nós formos fiéis no pouquinho que Ele colocar em nossas mãos, nós seremos fiéis no muito que Ele vai colocar para nós administrarmos. Mas sabe o que acontece? Muitos falham logo na primeira investida. Quando Deus derrama bênção sobre eles, às vezes a gente tem uma vida de necessidade, de sofrimento e de pobreza e até de miserabilidade. Ganha muito pouco, a família às vezes é grande e muitos problemas e sofre muito. E aí Deus dá uma prosperidade um pouquinho para você ganhar dinheiro para verificar o seu coração. Se você é generoso, se você é fiel a Deus, primeiro com os dízimos e com as ofertas. E se você também tem disponibilidade para ajudar aos pobres e necessitados e ajudar a causa de Deus. Mas sabe o que acontece?
muitos são reprovados. Por quê? São reprovados. Quando Deus ajuda, dá uma pequenina prosperidade, são reprovados porque crescem o olho. Ficam com o olho grande e gosta do dinheiro, do prazer e fala: ah, isso é bom. Eu quero juntar mais. Eu quero juntar mais e mais. Eu quero ter mais dinheiro. A riqueza é bom. O luxo, o prazer, o conforto é bom. E naquela pequena prosperidade, você se esquece de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E ajudar o próximo? Ixi, nem pensar. O dinheiro não vai dar. Senão eu não vou comprar tudo aquilo que me dá prazer, que me satisfaz. E ajudar a causa de Deus? Não. O dinheiro é muito pouco. E eu tenho que acumular mais, porque é bom. Quero viajar, quero comprar as coisas, quero mostrar que eu sou inteligente, estou prosperando, não é? Que eu sou bom. O que Ellen White coloca? Ele, Deus, ordenou o doar para que ele se torne um hábito em nossa vida, contrapondo-se ao perigoso e enganador pecado da avareza. Então, o doar é um hábito. O que é um hábito? Tem um livro bem interessante que ele é uma jornada. Fala uma vida com propósito. E esse livro é uma jornada de 40 dias. É bem interessante. Se você encontrar esse livro, pode encontrar na internet. Coloque aí Uma Vida com Propósito.pdf. Esse livro é maravilhoso. É uma jornada de 40 dias. E ele mostra como nós descobrirmos qual é o propósito em nossa vida. E esse livro fala interessante uma coisa. Ele coloca que um hábito, para ser construído, ele precisa ser repetido no mínimo 40 vezes seguidas, continuadamente. Por isso que uma jornada espiritual é de 40 dias, não é? Lá atrás, alguns anos atrás, quando a Igreja Adventista começou a fazer as primeiras jornadas, foram várias jornadas. Eu fiz todas elas. E eram jornadas de 40 dias. Para nós nos habituarmos a receber o batismo diário do Espírito Santo, a conhecer a Cristo, a gente descobrir a questão dos 8 remédios naturais, como ter uma vida saudável. E uma jornada é conquistada em 40 dias. E um hábito, para ser conquistado, ele precisa ser exercitado no mínimo 40 dias. E aí a jornada é para isso. Você faz jornada em 40 dias, depois de 40 dias você já está com aquele hábito consolidado. E Ellen White fala o seguinte, o doar continuamente faz com que a avareza vá definhando, ela vai morrendo. E eu vou desenvolvendo o hábito, mas só vai acontecer depois de, no mínimo, 40 dias eu fazendo seguidamente. Eu clamando pelo poder do Espírito Santo. Eu pedindo que ele me encha, que ele me preencha total e plenamente. Você não precisa ficar pedindo, Senhor, tira a avareza de mim, me transforma em ser um doador, em ser uma pessoa benevolente, que ajuda. Não faça isso, não. Não é preciso isso. O movimento é outro. O movimento é pedir que o Espírito Santo te encha e te preencha total e plenamente. Sabe por quê? Quando ele fizer isso, ele vai começar a conceder a você os dons espirituais. E um dos dons é o dom da prosperidade, é o dom da riqueza, mas é o dom também do amor, que é o fruto do Espírito mais poderoso, o amor ao próximo, é o amor pelos perdidos, por aqueles que estão sedentos de conhecer a verdade. E aí, tudo isso vai encher o seu coração, vai encher a sua vida, com tudo isso. E aí você, sem perceber, vai começar a se tornar um doador, vai começar a ajudar ao próximo, vai começar a ajudar a obra de Deus e vai descobrir que você não está mais apegado ao dinheiro, que você
vê o dinheiro como uma bênção em sua vida e como algo transformador em sua vida. Esse é o processo. Esse é o remédio para a avareza. E ela faz algumas perguntas para o irmão P, já finalizando. Que provisão, irmão P, você fez para a vida eterna? Ela coloca ele no paredão. Começa a questioná-lo. Você tem um bom fundamento para o futuro, que lhe assegurará alegrias eternas? Diferente do rico insensato? Ela começa a fazer perguntas para ele. Que Deus o desperte. Ela fala para ele na carta. Que você possa, meu caro irmão, agora, exatamente agora, começar a trabalhar seriamente para depositar parte de seu ganho e de suas riquezas no tesouro de Deus. E aí ela vai falar para ele o que ele precisa fazer. Nem $1 dele é seu. Nem $1 de Deus é seu. Tudo é de Deus. E você tem reivindicado para si aquilo que Deus lhe emprestou para devotar a boas obras, para ajudar aos pobres necessitados. Seu tempo é muito curto. Trabalhe com toda a sua força. Pelo arrependimento, você pode agora achar perdão. Precisa largar seu apego a bens terrestres e afirmar suas afeições em Deus. Você precisa ser um homem convertido. Apegue-se a Deus. Não se contente em perecer para sempre, mas faça um esforço para a salvação antes que seja tarde demais. Como foi na parábola do homem do rico insensato. E ela continua, dando chicotada nele. Não é ainda tarde demais para endireitar os erros. Ele não precisa só abandonar, ele vai corrigir os erros também. Mostre seu arrependimento por erros passados, aproveitando com sabedoria o tempo. Onde você prejudicou alguém, faça restituição ao lembrar-se disso. Se ele tinha fraudado alguém, explorado alguém, ele tinha que voltar lá e restituir, corrigir aquele erro. Ela segue. Esta é sua única esperança do amor perdoador de Deus. Ou seja, Deus só iria perdoá-lo se ele fizesse tudo isso. Abandonasse essa vida, desse meia volta e começasse a corrigir os erros que ele havia cometido. E ela segue. Será como arrancar o olho direito ou amputar o braço direito. Mas não há outra saída para você. Você tem feito esforços repetidas vezes, mas fracassou, porque amava o dinheiro, parte do qual foi ganho honestamente. Parte do qual foi ganho honestamente. Então tinha parte também que ele ganhou de maneira desonesta, não é? Aí ela segue. Não tentou ainda reparar o passado fazendo restituição. Quando começar a fazer isso, haverá esperança para você. Se durante os poucos dias restantes de sua vida, você escolher continuar como tem feito, seu caso será sem esperança. Ou seja, tinha pouco tempo de vida para ele. Então ele tinha que correr contra o tempo. Perderá os 2 mundos. Verá os santos de Deus glorificados na cidade celestial e você lançado fora. Não terá parte naquela vida preciosa que foi comprada para você a um custo infinito, a eternidade, né? Mas pela qual deu tão pouco valor a ponto de vendê-la por riquezas terrestres. E ela finaliza. Agora é tempo de agir. Você irá se arrepender? Ou morrerá despreparado, adorando o dinheiro, glorificando-se em suas riquezas e esquecendo a Deus e o céu? E aí ela finaliza dizendo assim, você pode, na força de Deus, obter a salvação se quiser. Na força do Espírito Santo. Olha que coisa, hein? Como o amor ao dinheiro pode transformar e mudar a vida completamente de alguém. Sabe, essa advertência é para você, meu irmão, e é para mim também. Será que nós não estamos agindo como o rico insensato?
Ou nós não estamos agindo como a história do irmão P? Nós não sabemos como ele terminou os seus dias de vida. Se ele fez a escolha correta, se ele escolheu amar e servir ao Senhor. Nós sabemos que ele foi advertido e o Senhor mostrou para ele a solução. Qual é a sua decisão hoje? Faça a mudança agora. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque de tuas mãos nós recebemos poder para vencer. De tuas mãos nós recebemos a orientação segura para estar em pé quando tu voltares. Conceda-nos o teu Santo Espírito. Hoje nós te pedimos por Jesus. Amém. E o que eu digo agora? Cristo em breve voltará. E nós estaremos lá. Amém?